Cláudia, seja muito bem-vinda ao nosso RH Meeting desta semana. É um prazer muito grande estar recebendo você, tão carinhosa conosco, né? Desde o primeiro contato aí, está sendo o nosso primeiro conteúdo gravado juntas. Eu espero que seja o primeiro de muitos conteúdos. Quero dizer que nós estamos muito felizes em poder estar dando palco, em poder estar dando voz para as suas ideias, porque eu tenho certeza que vão fazer muita diferença para os profissionais de recursos humanos, para as empresas também. Enfim, seja muito bem-vinda, Cláudia. Tatiana, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e de poder trazer um pouco, né, da minha experiência de mais de 20 anos de consultoria de RH em várias empresas, mundo inteiro. Eu viajo para... realmente eu trabalho com várias empresas de vários países, então é um prazer grande estar aqui e de falar de um tema que eu adoro, que é o Team Coaching, que eu faço com várias empresas e vários times. Eu tenho certificações, então eu sou apaixonada por esse tema, então para mim é um prazer e uma honra poder falar para vocês, né? Sim. Então eu vou colocar aqui já, vou começar a botar minha apresentação para a gente poder começar a conversar e eu falar um pouco com vocês, né? E como eu estava dizendo, né, aqui aqui está um pouco de mim para quem quiser me conhecer mais um pouco. Eu trabalho há mais de 20 anos com desenvolvimento de pessoas, desenvolvi mais de 16 mil executivos e já fiz coaching com mais de 80 equipes pelo mundo afora. Eu trabalho com países, com equipes da Europa, dos Estados Unidos, da América Latina inteira, e literalmente, né, em várias empresas. Então, é por isso que eu fico tão feliz de estar aqui com vocês, né? Vocês podem me encontrar, se quiserem, pelo LinkedIn, pelo meu nome inteiro. É muito fácil me achar lá, se vocês quiserem saber mais um pouco de mim. Bom, vamos começar a falar, então, sobre a importância, né, de a gente falar desse tema que é o Team Coaching, na verdade, desenvolvimento de times. Hoje, mais do que nunca, os times vão fazer a diferença entre uma empresa ter resultado ou não. É o trabalho colaborativo entre times da própria empresa, entre times de outras empresas, entre times globais que vai fazer a diferença. A nossa capacidade de colaborar. Ninguém sabe nada, ninguém sabe tudo, quer dizer, ninguém sabe tudo, o contrário, e a gente precisa colaborar para compartilhar conhecimentos e experiências, né? Então, a gente precisa capacitar. As pessoas não sabem necessariamente como fazer, nem líderes. A maior parte dos líderes não sabem como ser um bom gestor de equipes, nem as equipes, as pessoas sabem direito como trabalhar bem de forma colaborativa. Tá? Isso é muito... e aí é que entra o Team Coaching, para ajudar nisso. Vamos colocar que equipes de alta performance, que a gente chama de Dream Teams, né? Como o do Bill Russell, ele disse isso, eu adoro essa frase: por planejamento e por talento, nós éramos uma equipe de especialistas. E como equipe de especialistas em qualquer campo, nosso desempenho dependia da nossa capacidade individual de jogo, da nossa capacidade de trabalhar bem em conjunto. Então, essa capacidade de trabalhar em conjunto, as pessoas podem ser muito boas individualmente. É isso que aí que complica o jogo, é isso que a gente precisa, muitas vezes, ajudar os times a fazer. E aí eu até vou pedir para vocês pensarem, eu gosto muito dessa matriz, que a gente coloca agrupamentos humanos numa matriz que, de um lado, é interdependência, como as pessoas trabalham de forma interdependente, e o outro eixo é se esse grupo tem uma missão e objetivo claro entre eles. Então, vamos lá. Se a gente pode ter um bando de gente, tipo, a gente vai para um restaurante, para um parque, tá um bando de gente ali, não tem nem missão, nem junta, nem interdependência, estão só lá juntos, é um bando. Eu posso ser um grupo de amigos que tem uma interdependência, né? Estão lá, vão juntos, né? Vão sair para isso, mas não tem uma missão, objetivo para fazer nada junto. Existe um outro tipo de agrupamento, que são os grupos, que são grupos de pessoas, aí sim, podem ser de trabalho e profissionais também, que têm uma missão e objetivo, mas não conseguem trabalhar de forma interdependente. E tem os Dream Teams, que são aqueles que, de fato, eles trabalham, eles têm objetivos comuns e trabalham, mas conseguem trabalhar de forma interdependente. E aí eu já começo perguntando
O time que vocês estão hoje, ou que são gestores, vocês enquadrariam em Dream Team? Nós já somos um Dream Team? A gente é um grupo? O que vocês são? Essa é uma pergunta que eu vou fazer para vocês. Se vocês quiserem escrever no chat, é ótimo que a Tati, a Tatiana, ela vai me alimentando. A gente vai pedir para vocês escreverem alguma coisa no chat, vocês podem falar algumas coisas, mas as maiores perguntas eu espero que vocês façam no final, mas vocês já podem fazer comentários no chat que a Tati passa para mim. Então, pensando, o time que vocês trabalham hoje é um grupo, trabalham de forma independente ou não? Né? Se não trabalha, provavelmente é um grupo. Não é um time e muito menos um dream team, porque não tem essa interdependência. Se vocês escreverem alguma coisa no chat, a Tati lê para mim. Por enquanto não, Cláudia, pode tocar. Não. Então tá, vamos pensando então. Bom, quando a gente pensa em team coaching, a primeira coisa que vem à cabeça, acho, de muita gente, team coaching serve para resolver relacionamentos. Também serve para resolver relacionamentos. Mas não é esse o papel só do team coaching. O team coaching, ele diagnostica o que está acontecendo no time e aí tenta ajudar a resolver. E muitas vezes o problema das relações interpessoais não é oriundo da relação interpessoal. A relação interpessoal é um sintoma. Problemas nos times, às vezes, é um sintoma de outras coisas que não estão funcionando bem. E o que pode não estar funcionando bem? O time não pode ser que não tenha objetivos claros, ou pelo menos missão e objetivos claros, conhecidos por todos. Às vezes, os papéis e as responsabilidades das pessoas não estão claras. Muitas vezes, o time não tem processos também claros. E isso faz com que todas essas coisas, aí está a seta para baixo, leve, né, e vire uma grande confusão nas relações interpessoais. Por exemplo, se o papel de cada um não está claro, o que acontece é que eu posso não saber o que eu vou fazer. E as pessoas começam a brigar porque não sabem onde começa e acaba o trabalho do outro, né? A responsabilidade do outro. Se eu não tenho processos, cada um pode fazer o que quiser. Se o objetivo e a missão não está clara, cada um pode ir para um lado. E aí começam as brigas, porque não existe não está claro o papel e o que cada um tem que fazer. E aí entra o team coaching, para diagnosticar isso e para também resolver o que está acontecendo, tá? E como é que eu faço isso? Quer dizer, como é que eu faço isso nos times? Eu uso um método que eu criei, que eu chamei de método de Perec, porque tem a ver com o meu nome, mas na verdade é 5 P's, fica mais fácil. Hoje eu vou diagnosticar o quê? Se o time tem propósito, vamos olhar se tem um propósito, e às vezes eu vou falar sobre cada um desses 5 P's aqui hoje mesmo. Se tem um propósito compartilhado, se tem e se todos conhecem o propósito, né? Não só se tem. Se existem pessoas certas, pessoas que ajudam o time, que têm as competências necessárias. Se os papéis e responsabilidades estão claros, se os processos, existem processos e eles funcionam, são operativos, e, por fim, como é que está o relacionamento entre as pessoas. E isso é a última coisa que eu vejo. Quer dizer, às vezes vem um sintoma, mas a gente às vezes tem que trabalhar outras coisas antes. E, por fim, não menos importante, mas muito importante, como é que está a liderança desse time. Porque muitas vezes o problema maior de um time é o próprio líder. Ele causa esse problema pelo que ele faz ou pelo que ele não faz, né? Pelo que ele se omite. E a gente tem que trabalhar muito junto a esse líder, inclusive, às vezes, dando coaching para ele também, especificamente. Então, é interessante porque um time, a estrela do mar está aí, porque até é uma analogia. Se você corta um dos braços da estrela, ela cresce de novo, ela tem capacidade de se regenerar. Então, quando entra ou sai, agora o líder, né, o que está lá, o meio, né, dela, quando eu coloquei a liderança, se você se rompe aquele meio lá, que é o centro neural,
das vísceras e o centro neural da estrela, ela morre. Então, é isso que acontece, né? Você corta, você pode mudar, se você tiver um bom líder, mesmo que as pessoas mudem, o líder ele ajuda o time a se recompor. Mas se você tiver um mau líder, fica muito difícil você recompor aquele time, porque o papel dele não é que ele vai fazer tudo, mas ele move, ele faz com que esses 5 elementos, de fato, aconteçam, tá? Então, como é que a gente faz isso? Como é que a gente cria e desenvolve Dream Teams e como é que a gente faz o time coaching? Em que momento que a gente entra com isso? A gente usa... O que eu faço? Eu faço o diagnóstico do time, quando eu sou chamada. Eu posso fazer, no momento da criação do time, para assegurar os elementos necessários no equipe de sucesso, às vezes no começo, logo quando o time é criado, muitas vezes os líderes me chamam para dizer assim, olha, Cláudia, eu estou criando um time e eu preciso assegurar que esse time tem tudo, que ele vai começar bem. Então, a gente vai olhar qual é o propósito, os papéis, deixar tudo definido para ele começar bem. Eu trabalho muito isso com times, líderes que estão chegando no time e querem fazer isso, ou querem formar um novo. Ou, às vezes, durante a vida do time, né, você precisa fazer reuniões regulares para verificar o alinhamento da equipe e a gente entra. Ou quando tem um problema sério, né, e aí me chamam para resolver. É interessante porque se a gente faz logo no início, dificilmente nos problemas sérios o próprio time consegue resolver, porque essa metodologia ela fica para o time. Na hora que eu faço com eles, eles aprendem e o líder consegue se tocar sozinho depois. Isso aqui é muito interessante. Então, se eles fazem isso logo no começo, normalmente, a não ser que muitos membros saiam ou o líder mude, aí eles podem tocar sozinho. Dificilmente vão ter um problema muito grave, né? Eles me chamam quando realmente a coisa está muito séria. Então, toda vez também que o líder sai, e é um novo líder, então quase que um novo time, ou quando tiver vários integrantes que saem também, que o time se muda a configuração, é importante realinhar tudo aquilo lá, e muitas vezes eu entro também. Também trabalho, e é muito interessante, com equipes multifuncionais, quer dizer, equipes de vários departamentos. Então, eu tenho, por exemplo, a equipe de vendas e marketing e produção, porque dá muita confusão ali. Então, vamos trabalhar junto, equipes que precisam trabalhar em time. Eu já, com muita frequência, já fui trabalhar uma indústria, uma fábrica em Manaus e outra nos Estados Unidos, e mais a equipe de supply. Então, alinhar tudo isso, né? Uma equipe internacional, né, mas que tinham várias funções que precisavam trabalhar em conjunto. Toda a equipe de supply chain, né, de uma empresa que também tem em vários países, então muitas vezes eles precisam se ver como time e que o propósito comum. Então a gente aplica também os 5Ps nesses times multifuncionais. Às vezes, numa empresa inteira. Então, isso funciona para uma equipe de 3, quer dizer, o líder e mais 2 pessoas, que já é um time, ou para uma equipe de 1.000, tá? E é diferente a metodologia, a forma de fazer, claro, mas a gente vai diagnosticar as mesmas coisas, dependendo do time. Bom, agora eu vou falar sobre cada um desses, para a gente entender melhor o que eu olho, o que eu diagnostico, né? Primeiro propósito. O time tem um propósito, uma missão, claro. Quando eu falo está claro, não adianta ter uma missão se ninguém conhece, ou se conhece, não foi a pessoa que fez. Se foi, minha missão, você tem. Quem fez? Não sei, quando eu cheguei já tinha, ou foi meu líder, ou eu tenho a missão da empresa. Não adianta. Missão tem que ser do time. Tem que ser escrita pelo time, com todo mundo junto, e o líder junto também. Porque quando a gente escreve a missão, o que a gente faz para que faz é como se é a identidade do time. E muitas vezes eu vejo
eles aplaudem. Puxa, que bom a gente tem uma missão. É muito, e eles têm que participar. A escolha de palavras é uma coisa que demora para escrever. É emocional, é muito importante, porque a comprometimento à missão vai depender se eu acredito naquela missão. Então, eu tenho que ajudar a construir. Também é importante ter uma visão, tá? Os objetivos, a visão é o que eu quero ser, os objetivos, né? E as prioridades claras. Quando a gente tem uma equipe que está alinhada ao propósito, à visão dos objetivos, todo mundo sabe onde é que vai, né? Se as equipes não têm esse alinhamento, se não está claro o propósito, a visão dos objetivos, as pessoas podem até trabalhar muito, se esforçam muito, mas vão estar desalinhadas, porque não estão em mesmo lugar. Às vezes eu entendo que tem. Então, por exemplo, um objetivo de uma missão que o líder quer, que a empresa quer aqui, que você seja o cliente no centro, o cliente, quer dizer, o cliente em primeiro lugar, atender os clientes em primeiro lugar. Ok, se não estiver claro para todos os membros, pode ser que um dos membros ache que o objetivo dele, que é da área dele, por exemplo, é processos com qualidade. Então, ele pode travar alguma coisa importante para o cliente através de um processo que ele acha que é importante, mas que não está claro para ele que o processo tem que ajudar o cliente, não atrapalhar, porque não está claro para ele qual é a missão do time de verdade. Tá? Então, as pessoas podem atrapalhar o time sem querer, até na boa intenção, porque isso não ficou claro. Visão, missão, propósito tem que ser compartilhado. Tá? Então, a missão é o que fazemos, como e para quê. E a visão é o que queremos ser, onde almejamos chegar. Detalhe, é muito mais importante a tua missão do que a visão. Um time funciona sem visão, mas sem missão não funciona. O que a gente faz, o como e para quê, a razão de ser. Por que a empresa tem, por que esse time existe para essa empresa, tá? Sem isso, não adianta, a gente não sabe o que faz. E a visão é o que a gente quer, o que a gente almeja. É importante ter, sim, mas a missão é fundamental e essencial. Eu vivo sem visão, mas não vivo sem missão. O que eu faço e para quê? Tá? Como eu tinha falado, ele tem que ser claro e construído em conjunto pelos membros do time. Tá? Se o time já tem missão, já tinha, e ninguém sabe direito, aí eu não lembro mais, já foi feito antes, a gente fez, mas eu já esqueci, tem que fazer de novo, as pessoas têm que se comprometer com isso. Isso é super importante, a gente sempre realinha isso. E se entra alguém novo no time, ele tem que entrar, ele tem que também estar engajado nisso, tem que trazer para ele o engajamento emocional, senão ele não se compromete 100%. Tá? A gente vê isso no time, isso é uma coisa que a gente faz o diagnóstico. Claro, dentro do propósito, a gente também vê os objetivos, e dois tipos de objetivos, de tarefa, né, que é aqueles quantitativos, que a gente usa, ver se os objetivos são smart, se as prioridades, claro, com a prioridade do time, muita gente sabe o que é o objetivo smart, mas é muito comum os times não terem objetivo smart, nem para o time, nem para as pessoas. Então, tem que ver isso. E outra coisa que normalmente os times não têm é o objetivo de comportamento, que não pode ser smart, né? Eu não posso medir. Eu quero aumentar 20% de honestidade esse ano, não tem como. Eu tenho isso. O objetivo de comportamento é baseado em indicador e observável. O que eu observo, né? Eu vou mostrar para vocês como é que eu faço. Eu tenho que ter isso para os valores do time também. Então, os SMART são aqueles objetivos que são específicos, mensuráveis, atingíveis, relevantes e têm tempo claro, né? Aumentar a produção da região Y para cliente Z em 10% em relação ao semestre anterior até o final de dezembro desse ano. Está bem claro, isso aí não tem jeito, vocês podem ler. A pessoa sabe o que fazer, quando, de que jeito, o que é para fazer. Isso tem que estar, o time tem que ter objetivos SMART e cada pessoa também claridade de o seu objetivo pessoal, quanto ajuda a alcançar esse objetivo do time, tá? Tati, se alguém fizer alguma pergunta ou comentário, você pode me falar, tá? Pode deixar. Obrigada. Bom, então isso é mais fácil da gente entender, tá?
apesar de que é bom saber que nem todo time tem isso, então a gente tem que checar para ver se tem mesmo, né? Se os objetivos estão claros, etc. Mas é importante ter os quantitativos, KPIs, etc. Agora, o objetivo de comportamento, que é esse que a maior parte dos times, muitos times não tem. Eu apaguei meu vídeo, desculpa. Então, o objetivo de comportamento, e como eu disse, tem a ver com o que está acontecendo. Eu não estou conseguindo. Eu vou ter que dar um stop share, porque deve ter tido algum problema aqui na minha. Que você, na verdade, tem que ter clareza com os objetivos do time. Então, objetivos de comportamento, que eu estava dizendo, vamos lá colocar de novo aqui a nossa palestra. Os objetivos de comportamento têm a ver com os valores, tem a ver com o que eu observo do comportamento das pessoas. Como é que eu posso saber se a pessoa tem ou não, está ou não está ou não com aquele comportamento, exercendo fazendo aquele comportamento, se comportando daquele jeito que o time tem que fazer. Eu tenho que colocar e deixar isso claro na minha... deixar isso claro para todas as pessoas. Vamos pensar, por exemplo, estou demorando porque eu estou tentando colocar aqui Fica à vontade, Cláudia. Se você quiser terminar, colocar, depois a gente retoma. Não, já está aqui. Ó. Eu quero que vocês vejam também. Ajuda bastante quando eu ilustrar para falar do assunto. Por isso que eu quero colocar. Está aqui agora de novo. Tudo bem. Então, vamos lá. Então, por exemplo, fica difícil, quando a gente fala, né, em objetivo de comportamento, tem a ver, por exemplo, vamos pensar valor. Às vezes eu tenho valor honestidade, valor respeito. Cada pessoa tem uma noção do que pode ser respeito, cada membro do time. Então, um pode achar, não, respeito é eu chegar em horário, tá? Eu ser pontual. Para outras pessoas, talvez isso não seja tão importante. Respeito é a forma como você fala, né? Você não falar de forma agressiva. E aí, então, cada um, os valores vêm, o que a crença, como a gente se comporta, vem desde criança e varia de pessoa para pessoa. Por isso pode dar confusão em time. Então, é importante que as pessoas escrevam. Isso tem que ser feito também com todo mundo. Todo mundo escreve, assim, conversam e depois escrevem. Quais são os nossos valores, que comportamentos a gente tem que ter, e como é que a gente vai saber se as pessoas estão se comportando desse jeito. Então, por exemplo, aqui, ter espírito de colaboração. Tá? Pode ser um valor, isso pode ser um valor, pode ser um comportamento individual. O que significa? Como é que eu vou saber se a pessoa tem espírito de colaboração ou não? Cada pessoa pensa uma coisa, né? Um time, tudo tem que ser conversado, tudo tem que ser escrito, porque senão pode gerar confusão. Então, aí, imagine que o time tenha escrito isso. A pessoa compartilha conhecimentos e ideias com os colegas. Tá? Eles escrevem. A pessoa que tem espírito de colaboração oferece ajuda e apoio. Pede ajuda quando necessário. Busque dar feedback honesto aos colegas. Informa aos colegas sobre problemas que podem afetar o time. Então, isso são eles que escrevem, não sou eu. Tá? Eu, como team coaching, eu facilito a reunião. Quem escreve, quem coloca tudo isso, quem se compromete é o time. Eu apenas oriento o que eles têm que fazer. Então, é uma reunião super poderosa, são reuniões poderosas, onde eles saem, de fato, empoderados ali como time. E aí, eles produzem esse material, que é o material deles, que eles mesmos fizeram, então eles se comprometem a cumprir depois, né? Mas isso é o objetivo de comportamento. Os valores, muitas vezes, não dão certo, as pessoas não entendem porque tem diferença do que significa esse valor. Se eu vejo, aí fica fácil a conversa, porque se eu vejo que um colega meu não está pedindo ajuda, eu posso falar para ele, pô, cara, ó, a gente tem aí nossos valores, os nossos objetivos de comportamento, você está pedindo ajuda, você não está pedindo ajuda, vamos lá, o que eu posso te ajudar? As pessoas podem conversar entre si e se alinhar
para obter o que eles querem de colaboração. Bom, falamos de propósito, agora vamos falar das pessoas certas, tá? Muitos times não dão certo e a gente precisa olhar porque as pessoas que estão lá não são as pessoas certas. Então, o que é pessoa certa? As pessoas têm competências e habilidades, né, para isso. As pessoas têm capacidade, iniciativa, accountability, se eles realmente são responsáveis pelo que fazem. Tem valores alinhados aos valores da equipe, porque às vezes as pessoas têm valores completamente diferentes. Estão dispostas a priorizar os objetivos do time em detrimento dos seus objetivos individuais, quer dizer, ou não, né? E tem capacidade de dialogar e trabalhar em equipe, isso é importante, porque muitas vezes o time não dá certo porque algumas pessoas estão jogando contra, não conseguem trabalhar em time, e o líder tem que tomar uma atitude de, tentar salvar essas pessoas, né? Eu estou trabalhando com o time, não é só isso, mas é uma das coisas, enfim, entre outras coisas, que tem esse problema. Tem também o líder que se omitiu, então também tem que trabalhar ele e outras coisas mais. Mas primeiro tenta salvar, né? Tentar trabalhar com que essas pessoas possam trabalhar juntas, né? Que elas passem a ver o objetivo do time como maior do que o delas especificamente. Se não der, aí tem que trocar a pessoa, porque às vezes você tem pessoas que são malignas para o time. É uma decisão difícil de tomar, mas às vezes você tem que fazer. Então tem que olhar isso e a gente ajuda a olhar. E, inclusive, se está faltando alguém, se precisa de alguém com algum outro conhecimento, tem que contratar, enfim, esse tipo de coisa. Então, pessoas certas, tá? Eu estou tentando passar rápido para vocês entenderem o que é esses 5 P's e a gente pode depois discutir. Também pode, se ter alguma pergunta, escreve no chat que a Tati me conta e a gente vai conversando. Papéis e responsabilidades é outra coisa que é importantíssimo e que nem sempre está claro e que pode dar um problema sério, né? Primeiro é o papel e responsabilidade individual. Todo mundo sabe qual é o papel individual, qual é o papel de verdade, suas responsabilidades, e como isso afeta o cumprimento do propósito objetivo do time, como é que a gente contribui para isso. Está claro o impacto do papel na entrega do resultado do time? Porque muitas vezes não está, não, viu? Às vezes eu sei o que eu faço, mas eu não sei o quanto isso impacta o time. Se eu deixar de fazer, o quanto que isso impacta, né? É interessante, às vezes eu gosto de contar umas histórias, mas eu estava uma vez dando um treinamento que não era de liderança. Numa fábrica, de um cliente, enfim. E aí, na hora do almoço, eu fui, ela está falando sobre líder engajador, e na hora do almoço a gente foi almoçar, fui com o gerente da fábrica, o gerente de RH, nós fomos almoçar no próprio restaurante, refeitório da fábrica, né? E era junto com todo mundo, com todos os colaboradores. Tal. Na minha frente, estava aqui o gerente da fábrica, e na minha frente tinha um colaborador, um rapaz que trabalhava lá, e outras pessoas. Eu fui puxar conversa com o rapaz, eu cheguei para ele e falei assim, olha, onde é que você trabalha? Né? O que você estava na minha frente? Um rapaz super tímido, assim. Olha, eu comecei hoje, meu primeiro dia, mas o que eu faço é uma coisa muito simples, assim, não é muito importante. Eu falei, mas o que você faz? Aí uma moça do lado dele, falou, não, peraí, o que ele faz é importantíssimo. Ele está no começo da linha de produção. Né? Ele tinha que carregar com os pallets, botar, organizar num lugar lá. Se ele fizer errado, a linha de produção inteira, né, é afetada. Eu falei, gente, isso é super porque ninguém falou para ele. Então, assim, não estava claro que ele tinha que cumprir a tarefa bem feita e qual era o impacto no time, qual era a tarefa dele. Então, quem é que não falou para ele? Adivinha quem tinha que ter falado? Era o líder. Você não pode deixar a pessoa lá e dizer para fazer, faz. Tem que explicar a tarefa, a função e dizer também o impacto para o resto. Por isso que eu digo que o líder é fundamental, que esse é o papel dele fazer. Ou ele pode delegar para alguém fazer, mas isso tem que ser feito. Tá? E aí, também, né, todo mundo tem objetivos de marcha alinhado aos objetivos do time, como eu já falei. Todos têm objetivos de comportamento individuais, claro, também, como eu já falei. Bom, além dos objetivos individuais, a gente tem que pensar
se todos sabem os papéis e responsabilidades dos outros integrantes, o que cada um aporta para o time. Porque muitas vezes eu não sei exatamente qual é o papel do meu colega, daí que a gente pode se bater, tá? Todos sabem o que precisam entregar para os outros membros, os delívados, e eles também compartilham o que eles necessitam para dos outros integrantes, né? Isso está claro? O que eu tenho que dar, o que eu tenho que receber, está claro? E muitas vezes não está, e esse pode ser um problema sério. Então, a gente tem que fazer acordos, sabe? Demora. Olha, eu preciso disso, dessa forma. Isso, às vezes, a gente demora muito para fazer, mas é fantástico quando a gente constrói esses acordos junto com eles. Eles constroem, né? A gente facilita isso. É muito importante, tá? E, às vezes, está claro na cabeça do líder, mas não está nas pessoas. Para as pessoas, né? Bom, papéis e responsabilidades, a gente já vimos o que a gente vê, o que a gente observa, né? O que faz. Agora, processos. Outra coisa que a gente tem que ver se tem. Como é que estão esses processos, né? Se existem. Então, a pergunta é, o time tem processos e métodos formais escritos? Processos de métodos operacionais e comerciais. Então, vamos lá, como é que a gente faz as coisas, de que forma, prazo de entrega, quem entrega o que para quem, tá? Processo de comunicação, o que a gente vai comunicar, para quem, quando, e-mail, regras de e-mail, WhatsApp, interação via Teams, sobretudo agora, sempre foi, né? Mas agora está todo mundo trabalhando, muita gente trabalhando de forma virtual, regra de comunicação é fundamental. Né? A que horas que eu posso mandar, eu esperar uma resposta que eu mando de e-mail? Eu mando isso para o WhatsApp? O que eu mando pelo Teams? A que horas que eu posso fazer? O que é urgente e o que não é? Isso dá muita confusão também. Se a gente precisa de regra, escrever. Gente, toda vez que tiver uma ou mais pessoas, tiver duas pessoas, são duas cabeças, pensam diferente. A gente tem que conversar para ver qual é o acordo entre a gente, porque senão pode dar conflito. Né? Então, regra de comunicação. Às vezes, isso só já ajuda muito. As pessoas recebem uma tonelada de e-mail. Então, o que eu preciso mandar e responder? Isso já facilita a vida de todo mundo. Regras de reunião. Quantas reuniões a gente vai ter? Que horário? Sobre quem é o responsável? Isso também é muito básico, mas ajuda, facilita muito a qualidade de vida do time, inclusive, e a produtividade. E valores, com objetivos de comportamento observáveis claros. Valor é um tipo de processo, um comportamento. A gente tem que ter regras e valores claros, obviamente, como eu falei, com os objetivos de comportamento observáveis muito claros também. Então, isso a gente observa se o time tem ou não tem. Às vezes, o time tem alguns processos, mas não tem todos, né? E às vezes o líder não sabe, por exemplo, que é importante ter processo de comunicação, que tem que organizar isso. E é isso, por isso que é legal a gente fazer um team coaching, porque além de diagnosticar isso, a gente dá para os líderes e para os times essas ferramentas que eles podem, como eu disse, fazer sozinhos depois, tá? Usar sozinhos. E processos, já falei, agora vamos falar de pessoas de relacionamentos, que é obviamente muito importante. Mas, às vezes, como eu falei antes, o problema do time que está lá, de relacionamento, não, é o sintoma porque o resto do space não existe ou não está bom, tá? Mas também tem que olhar pessoas de relacionamento. Pode ser, isso é um fator muito importante. O que eu preciso ver? Claro que é como os membros interagem entre si. É aí que vai a interdependência. É aí que a gente vê a interdependência acontecendo, né? Dos outros fatores todos que a gente viu, ajuda ou atrapalha a interdependência. Assim, atrapalha se não estiver bem feito. Aqui a gente vê como a interdependência funciona, como é que um depende do outro ou não.
Então, a gente olha a qualidade da comunicação, como as pessoas se comunicam entre si, se elas conversam, se elas dão feedback, né? De forma clara. A gente também fala, a gente olha também a diferença de estilos interpessoais, que às vezes isso dá um problema sério. Também lembro, né, de um tipo de coach que eu fiz no Chile, uma empresa que eu ia para vários países para fazer, e era uma equipe de vendas, e era muito interessante porque tinha os vendedores e tinha os de apoio a vendas, né? Que é quem mandava as propostas, falava com o cliente, era o pós-venda e tal. Mandava alinhava junto com a área de supply para mandar os produtos para os clientes e tudo isso. Então, o que acontecia? Estava um problema sério de logística, né? Era bens de consumo e não estavam chegando para os clientes no prazo previsto. Os clientes ligavam para os vendedores, né? Mas com muita raiva, não chegou no produto, não sei o que. E os vendedores, que tinham um estilo bastante extrovertido, muito emocional, pegavam aquilo, chegavam na área de apoio e jogava tudo aquilo que eles ouviram dos clientes. Olha, você imagina, o cliente falou isso, não sei o que, por que vocês não fizeram, não sei o quê. E o pessoal de suporte ficava, que eles eram mais tranquilos, ficava, enfim, e não conseguiam nem responder, porque eles tinham um estilo mais tranquilo e mais, enfim, ficavam magoados. Resultado, né? Eu conversei com o líder, a gente falou, a gente fazia sempre por Zoom, por online, que estava no Chile, aqui no Brasil, viajava para lá, viajei para lá, e lá, quando entrou o time, assim, parecia uma peça de guerra, um falava com o outro, ficava um de um lado, outro do outro, né? Porque eles tinham criado aí um problema sério de, de relacionamento mesmo. Não estava se falando quase, né? Falava o mínimo. Então, a gente trabalhou isso, inclusive faltavam outras coisas também, não tinham papéis, não tinham acordos, processos que estavam faltando. A gente trabalhou isso, mas também a diferença de estilos que eles tinham e aprender a conversar. Então, aquele que é extrovertido, cheio de emoção, ele precisa diminuir um pouco a emoção dele para falar com mais tranquilidade, entendendo que o impacto no outro da forma dele ser. E aquele que se choca com isso, que é mais tranquilo, em vez de ficar magoado, aprende a conversar. Quando chega o colega, empatiza com ele, fala, olha, vamos calmar aqui, vamos conversar direito e ter uma conversa honesta, né, e clara. E eles aprenderam, então, a conversar entre eles. O que é mais interessante é que um ano depois eu voltei para fazer outro team coaching lá, no Chile também. Falei com outro líder, a gente conversou, ele me falou, o time, ele estava entrando como líder agora, e ele queria, então, alinhar um time novo, porque ele estava acabando de entrar, alinhar o time, enfim. Eu chego lá, quando eu vejo umas pessoas, assim, familiares, né? Ai, Cláudia, tudo bem? Como é que tá? Que passa? Eu olhei e falei, nossa, mas vocês... Ele falou, é que mudou o líder e algumas pessoas também. E eu falei, mas vocês estão super amigos, vocês estavam super amigos, porque depois daquilo o líder ajudou a manter. Então, o time, ele de fato se transformou. E as pessoas começaram a conversar, enfim, e começou teve um outro, mudou o clima completamente. Através do team coaching, foi muito interessante voltar um ano depois e ver, né, como é que estava. Eu, às vezes, acompanho o time com algumas reuniões depois. Depende do quanto o líder da complexidade e quanto o líder consegue levar sozinho. Nesse time, eu falei com ele mais umas 2 vezes, eu fui para a reunião deles, depois o líder tocou sozinho e fez um trabalho muito bom. Também tem que ver como é que eles administram os conflitos, né? Se eles conseguem conversar, ter conversas difíceis ou não, como é que o líder administra o conflito. Estou com um problema agora, trabalhando com um time que pessoas qual rola lá e o líder deixa, está todo mundo super estressado, tem relações que eu vou ter que intervir para fazer intermediação, porque já chegou nesse nível. Tem problemas de papéis, responsabilidades não claros, outras coisas, como eu disse, que levou para isso, mas tem o líder também que precisa intervir e ajudar nisso. Então, como é que está essa? Senão a gente tem que entrar para ajudar a resolver.
como é que estão sendo, tem valores, como é que está sendo praticado? Está claro esses valores? A gente vai ter que rever de novo quais são os comportamentos observáveis? Existe confiança entre as pessoas? Como é que está o clima? Existe camaradagem entre os membros? Existe orgulho de pertencer ao time? Então, é interessante, esse time, por exemplo, as pessoas têm orgulho de pertencer, porque todo mundo é muito bom. No entanto, o clima e a confiança e a conversa entre eles não existe, né? E precisa trabalhar aí. Então, você, às vezes, você pode ter alguns desses itens e outros não. Confiança é super importante. Confiança tem duas coisas que a gente precisa olhar. Primeiro, é na competência da capacidade de entrega dos colegas. Então, eu sei que a pessoa é boa e que ele vai entregar aquilo lá para mim hoje. Então, ele vai entregar o que o time necessita no prazo devido. Então, esse time que eu estou trabalhando agora, eles confiam na competência de cada um. Tá? Qual é o problema? O problema deles de confiança é que eles não podem ter conversas abertas e honestas, eles não conseguem conversar, tá? Eles começam a conversar, principalmente tem duas pessoas lá, que aí se espalha pelo time, que não tem o problema de papel de responsabilidade, eles não conseguem conversar. Então, começa, já explode, já vai para o conflito, não se apoiam, tem um problema sério de confiança nessa relação. Em algumas relações, e isso atrapalha o time inteiro, nesse caso que eu estou falando. Mas você pode ter os dois, você tem que ter confiança nas duas coisas. Tá? Eu não sei se vocês conhecem o Patrick Lencioni, que é os 5 desafios da equipe, a pirâmide de confiança dele, que sem confiança é tão importante que sem confiança, dificilmente o time vai entregar resultado do jeito que poderia, não vai ser um dream team. Talvez entregue resultado, mas com muito estresse, muita dificuldade. As pessoas, quando não têm confiança, as pessoas vão com medo do conflito e se calam, não falam o que tem que falar. Ou quando fala, explode, então não tem, ficou com medo do conflito por isso. Aí, porque elas não conversaram, não se comprometem, evitam a responsabilidade sobre os resultados e pronto, não vai ter a mesma coisa. Então, é muito importante que esse time consiga ter essas conversas e que essa confiança esteja estabelecida. Então, nós vamos também ver aonde está quebrado, se tiver quebra de confiança, para tentar resolver. Tá? Então, é interessante, gente, porque quando eu tenho os itens lá, os outros P's ajeitados, que é o papel está claro, o propósito está claro, pessoas certas estão claras, tem processos, eu normalmente não tenho problema de pessoas, de relacionamentos. Tá? Então, a gente, olhando isso, fica muito... Normalmente, quando eu tenho isso, papéis de responsabilidade com pessoas, relacionamentos com problema, um dos outros 4 pontos, ou todos, ou alguns, está faltando também. Eu posso evitar de chegar aí. No fundo, as equipes mais eficazes são aquelas que os membros escutam, se questionam respeitosamente e lidam com as diferenças com sinceridade e bom humor. Isso é o ideal, é isso que a gente consegue fazer, é isso que o time tem que pensar para ser um Dream Team, que os membros consigam conversar desse jeito. Enfim, a gente chega na liderança. A gente passou pelos 5 P's e a gente vai à liderança, que é o coração, né, do time. Não é a pessoa mais importante, mas é fundamental para o time funcionar. Né? É como um corpo sem cabeça. Então, como é que a gente sabe? Como é que você sabe se você é um bom líder? Se você estiver aqui assistindo um líder, como é que você sabe que você é um bom líder? Estou fazendo essa pergunta. Então, pense. Como é que você sabe? Como é que a gente sabe, né, que uma pessoa é um bom líder? Resposta. Olhe os resultados do seu time. Se o seu time estiver dando bons resultados, provavelmente você é um bom líder. Provavelmente, tá? Porque pode, se for com estresse, com dificuldade, talvez você tenha que melhorar bastante. Mas quando o seu time não está dando bom resultado, você com certeza tem muito para melhorar. Então, se o time não está dando resultado, o líder tem responsabilidade, sim. Né? Isso é o que é o mais importante a gente pensar. Então, papéis da liderança é o elemento-chave
a qualidade da liderança define os outros times, os outros itens, porque ele que dá o tom. Então, normalmente o time é tão bom quanto o seu líder. Pode ter um time bom com líder ruim? Pode. Mas o problema é que esse líder, se ele for ruim, ele vai atrapalhar o time em algum momento. Então, o time não consegue ficar sendo bom, porque é ele que toma as decisões, né? Então, ele pode atrapalhar o time. Por quê? Porque ele movimenta e torna possível todos os 5 P's. Tá? É ele que faz, o time faz, mas é ele que dá a importância de. Por exemplo, esse time que eu estou falando, que eu estou trabalhando agora, o time fez acordos, não fez comigo. Eu estou entrando já para consertar uma história que foi feita antes. Fizeram acordos entre eles, não estão cumprindo os acordos. Então, tem um problema do time não estar cumprindo, dele não entender a importância de cumprir os acordos, mas o responsável principal é o líder, e eles todos falaram. O líder não cobra que a gente cumpra os acordos. Então, assim, algumas pessoas cumprem, outras não. E o líder deixa. Então, tem que deixar claro, né, que acordo não pode ser rompido, tem que ser. Isso não pode deixar. E aí, conversando com esse líder, ele disse: olha, eu falhei, porque eu achei que esse time era mais maduro, que ele conseguia fazer sozinhos. Falei, exatamente, a gente tem que fazer a leitura do time para saber. Eles são excelentes profissionais para trabalhar sozinhos, mas para trabalhar em time, eles não têm maturidade ainda. O time não está maduro para isso, para funcionar sozinho. Então, precisa intervir. Tá? E aí, o que ele está fazendo agora, o que a gente está ajudando ele a fazer, é trabalhar nesses conflitos e fazer o que os acordos, as pessoas cumpram os acordos e façam novos acordos também. Então, o papel de um líder, ele é responsável pelo resultado final, né? Se o time deu ou não deu resultado, ele escolhe. Então, por que ele é importante? Porque ele escolhe, ele escala o time, né? Bote e tira as pessoas, igual um técnico de futebol. No fundo, quando o time não ganha o campeonato ou perde o jogo, a gente vai atrás do técnico. Por quê? Porque ele que faz essas coisas mesmo. Ele escolhe os integrantes, quem vai, quem entra, né? Bom e ruim, fornece a visão, os objetivos e as metas. Então, interessante que eu não coloquei a missão. A missão a gente faz junto, né? A visão até, ele pode ajudar a fornecer essa visão, o líder. Objetivos e metas também é o líder que coloca. Às vezes, ele faz junto com os membros. Os membros são maduros, mas ele coloca a missão, se faz junto. Por isso que não tem missão aí. Tem que fazer junto com o time, para gerar comprometimento. O líder faz com que os integrantes do time se sintam responsáveis por fazer o trabalho necessário para alcançar os resultados. Quer dizer, ele de fato, ele cobra a responsabilidade, né? Inclusive de cumprir os acordos. Ele conhece e valoriza as competências técnicas e comportamentais dos seus membros, então ele sabe, né, o que cada um faz, valoriza, e as competências comportamentais também. Ele ajuda, quando alguém não tem uma competência desenvolvida, a desenvolver, a buscar desenvolver. Ele desenvolve o time, promove coaching e feedback, dá coaching e feedback, estimula e promove um clima de confiança e de conversas honestas, começa com o próprio líder fazendo isso, incentiva a comemoração de sucessos, estabelece o ritmo, guia o entusiasmo e comprometimentos com o resultado e desempenho do time, e ele, sobretudo, ele dá exemplo disso tudo. Então, é muito importante trabalhar, porque, como eu disse, muitas vezes o problema do time é o líder, ele atrapalha. Ele pode atrapalhar por fazer algo que não devia fazer, ou ele pode atrapalhar por não fazer, por se omitir. Ele pode atrapalhar porque é um time que funciona bem, ele entra e ele dá as regras dele e o time se o time ele perde, ele se destrói, já vi isso acontecer também. Então, é muito importante ter esse alinhamento e a gente, às vezes, dá um coaching especificamente para o líder, para ele conseguir saber. E não são todos os líderes que sabem liderar times, somente de times de pessoas maduras, diferentes, times globais, times multinacionais, com outras culturas. É super importante a gente apoiar os líderes aqui. Tá? É uma maldade deixá-los ir sozinhos para lá. Alguns vão conseguir buscar maneiras de fazer e outros podem sofrer muito, os times também. Bom, o impacto do líder no clima, acho que muitos de vocês já conhecem, mas a gente vai relembrar aqui.
que 70% do clima é produzido pelas ações, né? Diretamente pelos líderes. O clima, quando a gente mede o clima organizacional, o clima do time, 70% é resultado da ação do líder. E, olha só, 71% dos líderes que criaram os climas mais positivos demonstraram desempenho de negócio acima da média. Então, está aí a prova. E, por outro lado, 82% dos líderes que falharam em criar um clima positivo tiveram um desempenho abaixo da média. Então, de verdade, o clima influi, sim. Trabalhei com um time também há algum tempo atrás e o líder estava na empresa inteira, eles tinham o pior clima, tá, de todos os times, né, na área de finanças, e há 3 anos que eles eram os piores, e o líder estava já pensando, inclusive, em demitir o líder, já ele pediu, pelo amor de Deus, me ajuda, porque eu não sei o que fazer. Então, eu fui trabalhar com o time, fui trabalhar com o líder, a gente trabalhamos fizemos vários encontros e reuniões, etc, etc. Eu vou mostrar depois como é que é a metodologia. E só quero dizer que depois desse trabalho que eu fiz com o time e com o líder, no ano seguinte, eles passaram de último lugar para segundo melhor clima, né? Foi muito interessante isso. Então, isso realmente funciona, da empresa, né? O segundo melhor clima, segundo melhor time em termos de clima da empresa inteira. Então, isso é muito importante, o quanto que a gente consegue ajudar a reverter e a melhorar o desempenho dos times e a qualidade de vida de cada um, né? A alegria de pertencer, que é bem legal. A gente termina ficando amigo depois. Bom, interessante também saber que quando a gente fala em time, a gente fala não só no time, mas também, às vezes, a empresa inteira. Todos os times da empresa têm que ter uma só visão, um propósito, objetivos comuns, né? Então, eu tenho que olhar isso também pela empresa inteira. Eu também trabalho com regiões ou empresas inteiras, né? Por exemplo, trabalhei a região do Caribe, de uma empresa multinacional que eram de vários países do Caribe. Eu trabalhei com o Region Head e o Country Heads e também o Regional Leaders de tipo Marketing, Supply Chain, etc. Então, a gente fez esses 5 P's, trabalhamos isso entre eles na sede deles, que é em Porto Rico, e depois eu fui em cada país, com cada country head, para baixar, porque a gente foi lá baixando, vamos engajar as pessoas nesse propósito regional, vamos trabalhar papéis de responsabilidade de cada país, vamos trabalhar o propósito deles, tudo, encaixar cada país dentro dessa missão maior do propósito da região. Então, foi um trabalho muito legal, a região fez uma diferença de entrega de resultado a partir desse trabalho. Então, a gente, dependendo do quanto quer, a gente faz um diagnóstico mais global para englobar todas essas áreas, países, enfim, né? E fazer com que todos sejam alinhados dentro desses 5 P's. Como é que funciona, né, o time coach? Qual é o processo? Como é que funciona? Primeira etapa é o diagnóstico. E vou sempre conversar com o líder do time. Às vezes trabalho também, converso com a área de RH, que traz para mim, às vezes é o próprio líder, depende. Eu vou sempre conversar com o líder, porque o time necessita de coaching, o que está acontecendo, os pontos fortes, o que precisa fazer diferente. Então, é muito importante essa conversa. Muitas vezes eu assisto uma reunião do time para ver como é que está a dinâmica deles. Eu normalmente sempre peço para assistir, só quando não dá. Eu, às vezes, converso com os integrantes para conhecer as percepções deles ou, né, se não der, eu envio. Tem alguns questionários de diagnóstico, eu sempre também mando, para o time responder, para eu conhecer o que está acontecendo, o que daqueles 5 P's, aonde que pega mais, né? E o que eu preciso. Normalmente a gente tem que revisar os 5, mas onde que quais são os pontos de observação para poder a gente tratar. Depois do diagnóstico, a gente vai fazer
workshops com o time inteiro, né? Reunião do time, onde eu vou facilitar a reunião. O trabalho eles que fazem, que pode ter duração de 2 a 4 dias, dependendo do que precisa trabalhar. Às vezes é uma coisa simples, somente a gente vai só alinhar, o time está começando, a gente tem que alinhar os 5 P's, então em 2 dias a gente faz o workshop, monta todos os 5 P's e deixa o time pronto para trabalhar. Às vezes eu tenho que trabalhar também as relações, tem algo mais complexo, precisa de mais tempo para a gente fazer, então pode precisar de mais intervenções. Normalmente, 2 a 4 dias de workshop dá para resolver, e depois eu vou para... É muito importante ter algumas reuniões de acompanhamento dos planos de ação, porque depois disso eles vão fazer plano de ação para colocar, e o líder tem que continuar aquilo. Tem líderes que conseguem fazer isso sozinho, então minha intervenção depois é muito pequena. E tem outros que não, que precisa que eu segure na mão ainda vai em algumas reuniões para ajudar, ajudar na conversa, ajudar e como é que eles, na accountability, fazer com que isso venha para a prática deles no dia a dia também. Vai depender muito do tipo de time, do problema de cada time, etc. Né? Mas o processo é esse, o processo do team coaching. Então, o diagnóstico, a gente é um processo de olhar o time, é um processo de ajudá-los a se entenderem, a conversar melhor, e, sobretudo, eu vou orientar e dizer, mas quem resolve, por isso que é coaching, né? Um time coaching, eles é que acham as suas, eles é que fazem o trabalho, eu oriento, mas é cada time que vai fazer, porque eles se responsabilizam por isso, né? Por esse comprometem. Enfim, é isso, esse é o grande, quer dizer, o grande seria um time coaching, o que passa, quais são as fases, etc. Aqui tem meus contatos, se vocês quiserem, podem me buscar no LinkedIn, vai ser um prazer poder me conectar com vocês. Eu vou, enfim, agradecer bastante. Agora, se vocês tiverem perguntas, sim, é o momento. Eu vou agora fazer um stop share para a gente ficar aqui mais íntimo, e se vocês tiverem algumas perguntas, dúvidas, comentários, por favor, fiquem à vontade. Acredito que essa temática realmente é uma temática muito importante para nós adotarmos dentro das nossas organizações. A gente sabe o quanto um time engajado contribui com o resultado corporativo. A gente trabalha, né, dia após dia para justamente buscar esse engajamento, e esse processo e a forma com que você lida com esse processo é muito clara, né? Às vezes a gente vê alguns programas de team, por exemplo, que a gente acaba ficando mais confuso do que, né, do que clarificando o nosso caminho. Acho que você conseguiu mostrar para a gente aí bastante fases específicas, claras desse processo, né? Tenho uma pergunta para você. Dentro dessa sua experiência, tem algum segmento que tenha uma dificuldade maior de engajar o time? Você percebeu alguma coisa relacionada a algum segmento, a segmentos específicos? Ou você acredita que é possível você trabalhar essa questão de engajamento de times independente de segmento, Cláudia? Eu acho que não tem um segmento, não, que seja mais difícil ou mais fácil. Eu trabalhei com vários segmentos. Então, realmente, ou indústria, ou serviços, a diferença é a cultura da empresa. É isso que faz a diferença. Tá? O quanto é que o trabalho colaborativo, o quanto que isso é valorizado, a cultura dos próprios líderes, dos donos, isso é o que vai facilitar ou dificultar você fazer que isso aconteça, tá? É mais pela cultura mesmo do que pelo segmento. Pelo segmento, né? É que às vezes me parece que tem alguns segmentos em que a competitividade interna acaba sendo maior, né? Mais estimulada pelo próprio negócio mesmo. E aí é mais difícil você ter esses times mais engajados, né? Mas acho que é só uma...
Mas, como eu falei, isso tem muito a ver com a cultura, porque então, no mesmo segmento você pode até, por exemplo, banco, né? Os bancos, eles têm, tem alguns que são muito competitivos e tem outros que são menos, porque é a cultura daquele banco de ser colaborativo ou não. Então, o que eu aprendi ao longo disso, né, de quase 20 anos fazendo isso, é que depende muito da cultura daquela organização. Normalmente, tem culturas mais colaborativas e menos. E isso faz a diferença mesmo naquele time. Então, a cultura que é mais colaborativa vai procurar engajar seus times. E aqui não é o que vai colocar competição. E olha, competição é bom entre times. No mesmo time, na mesma empresa, não vi uma que ajudasse a gerar resultado. Essa é a grande confusão. Muito bom. Bom, Cláudia, eu quero super agradecer aí a sua disponibilidade de ceder um conteúdo tão rico para a gente. Agradecer a disponibilidade de todos os nossos colegas aí que estão ao vivo com a gente. De novo, né? A palestra fica gravada para que a gente possa reassistir muitas, muitas, muitas vezes, realmente, até compartilhar esse conteúdo, né, com muitas pessoas, que esse é o propósito do nosso RH Meeting. Espero que você tenha se sentido em casa. Me senti. Muito obrigada, Tatiane. Você viu o carinho de você, das pessoas que estão aqui. Obrigada pela audiência, por terem escutado. E, enfim, né? Fica uma próxima oportunidade a gente se falar de novo. Muito obrigada. Muito obrigada, Cláudia. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Até o Boa nosso noite. RH Meeting. Tchau, tchau. Tchau.